Olá, seja bem-vindo ao nosso programa de entrevista. Saudações, né? Eu, José Saraiva, aqui hoje, sempre trazendo assuntos extremamente importantes e pertinentes para você, para que a gente possa se informar, né? Hoje, com tanta informação e também com tanta desinformação, se a gente puder pegar um assunto e conhecer um pouquinho mais, é super importante. E hoje a gente vai tratar sobre a questão de planejamento sucessório familiar, heranças, quem tem assim um ativo, quem tem uma empresa grande que quer já começar a planejar essa divisão, né, ou como fazer isso. A gente vai entender alguns termos aqui de o que é uma holding, uma empresa que pode ser um suporte, vamos dizer assim, para esse planejamento familiar ou para essa estrutura. E para isso a gente trouxe o Dr. Antônio Coelho. Dr. Antônio Coelho, muito obrigado por ter aceitado o convite. A alegria nossa de estar aqui e poder discutir um assunto tão interessante, Saraiva, e de muita importância para a sociedade, né? É sim. É porque essas coisas, às vezes, eu vejo assim, doutor, que a gente tem que ter uma certa antecipação, né, de visão para trabalhar esses assuntos, porque só na hora que acontece, que vem, vamos dizer assim, o falecimento do proprietário ou a divisão da empresa, é que se vai pensar em como dividir os ativos, a empresa, a herança, né? E para isso, na verdade, a gente tem que ter uma certa antecipação, é um pouco até de cultura nossa que a gente precisa desenvolver. Agora, a gente comentava aqui, nós dois, o termo holding, né? Eu, por exemplo, o conhecimento que eu tenho do termo holding é muito relacionado à parte empresarial. Recentemente teve aqui uma advogada, a doutora Vivian, e a gente tratava sobre compliance, né? Esses termos em inglês, e que eu estava traduzindo para ela, vamos dizer assim, da maneira como se fosse risco. E essa parte de holding, a uma tradução livre, seria como se fosse um suporte, um apoio, né, ou uma controladora especificamente para fazer aquelas partilhas ou para fazer o acompanhamento necessário. Mas eu queria que tu esclarecesse para a gente melhor, de maneira geral, o que é holding especificamente? Exatamente. É importante a gente compreender um tema na sua amplitude para que ele não pareça nem tão, como a gente diria, nem tão algo tão distante, né? E nem algo tão simples, né? Mas a holding é exatamente esse conceito que você trouxe. É uma empresa, né? É uma empresa onde os sócios dessa empresa são os integrantes da sua família, né? Isso trazendo para o ponto de vista do empresário ou de qualquer pessoa, né? Que não seja hoje, que não exerça uma atividade empresarial, mas que desenvolva uma atividade autônoma, como um advogado, um médico, né? Um engenheiro que tenha bens, né? Sejam eles móveis ou imóveis, eles podem se utilizar, né, da holding, né? Então a holding é uma empresa que é constituída, né, no sentido de que ela não vai administrar uma atividade empresarial, mas ela vai exercer uma atividade voltada para a gestão do patrimônio da família. Ok, nesse caso aqui especificamente, vamos dizer assim, a estratégia seria ter um administrador do patrimônio, do ativo, já de maneira antecipada, para que quando houvesse... Agora, quando houvesse a divisão, alguma coisa assim, a partilha, já, vamos dizer assim, já tem alguns critérios de divisão, já tem uma pessoa que vai fazer isso de maneira justa, vamos dizer. Agora, quais são as vantagens disso, doutor Antônio? E também, ou as desvantagens, pode ter desvantagens também, né? E também, uma pessoa que tem uma empresa hoje e que está hoje assistindo a gente, ela pode fazer essa modificação empresarial ou ter essa constituição empresarial para ela? Certo. Aqui você já abriu várias janelas, vamos tentar arrumar para a gente poder compreender bem, né? Então, primeiro ponto, a holding, ela é uma empresa, né? E como empresa ela precisa ser constituída, e é aqui sempre importante a gente destacar, né, que quem está nos assistindo, que precisa obter uma orientação profissional para caminhar nessa direção. Então, as informações que nós traremos aqui são informações gerais, né? E eu queria voltar num ponto que você falou, Saraiva, na questão do planejamento.
né? O planejamento, ele é o ponto essencial de uma holding. Por quê? Porque o planejamento sucessório, e aqui também está associado ao planejamento tributário, ele é realizado o quê? Antes que o evento aconteça. Sim. E quando a gente está falando de sucessão, nós estamos falando de morte, né? Então, hoje, o proprietário, ou seja, uma pessoa física, né? O Antônio, o Saraiva, né? O Paulo, que tem bens, tem filhos, ele pode, através da holding, planejar, né? Através da holding, como que ele vai administrar esses bens e de que forma esses bens serão distribuídos no futuro. Tá? Então, a holding familiar ela tem essa concepção. Pode participar de outras empresas? Pode. Se hoje o empresário já tem uma empresa constituída, ele pode formar uma holding, né? Onde nessa holding familiar vão estar os seus filhos como sócios e administrar, né, as outras empresas que ele tem, ou participar da gestão das outras empresas que ele tem. Claro que isso vai depender de uma análise preliminar, de uma identificação da realidade de cada empresa, né? Mas a grande vantagem de uma holding é o detentor de patrimônio, né? Aquele que detém patrimônio hoje, ele pode criar essa empresa para gerir todo o seu patrimônio e ajustar como que esse patrimônio será também usufruído pela sua família. E qual é a vantagem? Ele faz isso tudo em vida, né? Para evitar o quê? Conflitos em um futuro inventário, né? Então, nós sabemos no dia a dia, né, dos nossos escritórios, né, caminhando pelo fórum, que as varas de família existe uma grande litigiosidade com relação à partilha de bens em inventário. Sim. Então, a holding é uma excelente alternativa, porque o patriarca e a matriarca vão definir, né, como que seus bens serão geridos e de que formas eles serão usufruídos pelos filhos, né? E o que é mais importante, essa gestão ela é uma gestão preventiva, ou seja, eventuais dívidas que já possam ter sido constituídas Sim. pelos filhos, elas não vão interferir no patrimônio que foi formado pelos patriarca e pela matriarca. Que a gente pode um ganho bem na frente, assim, uma certa antecipação para evitar problemas futuros, até que acontece muito, falaste aí, de demora da partilha, né? ou de se sentirem prejudicados na partilha, e aquilo gera só um imbróglio lá e fica por isso mesmo, né? E se houver uma certa antecipação. Tu pode dar alguns exemplos? E tem uma outra coisa assim também, Antônio, enquadramento que é as configurações tributárias desse tipo de empresa. Certo. Mais duas janelas abertas aqui. Vamos tentar explicar a questão ainda dentro do aspecto da vantagem e um exemplo. Né? Sim. Imaginamos uma família, né, onde os proprietários do imóvel, a matriarca e o patriarca, o pai e a mãe, possuem 3 filhos e 5 imóveis. Né? Como esses imóveis estão nos nomes do pai ou da mãe, né, os filhos podem até utilizar, mas utilizarão numa perspectiva de futura sucessão. Só que, como são 5 imóveis, pode ser que o Joãozinho está utilizando um, a Maria está utilizando outro, fica 2 ociosos, ou então há uma utilização compartilhada. Então, quando há a constituição da holding, todos esses imóveis eles vão ser trazidos para dentro da empresa familiar, todos os filhos e os pais serão constituídos como sócios dessa empresa, tá? E essa gestão, ou seja, o usufruto, a utilização de cada um daqueles imóveis é definido como uma gestão empresarial. Então, como sócios, todos são donos, não haverá um atrito com relação a isso, né? Todos serão donos e todos poderão usufruir. E na hipótese do falecimento, né, dependendo do escopo desta holding, não haverá necessidade de um inventário, porque eles sendo sócios da empresa, eles já estarão sucedendo automaticamente os pais, porque já são donos como sócios dos ativos das empresas. Isso é uma vantagem, Sim. Mas ela não se limita a isso, né? Como nós estávamos conversando aqui no início, né, no bate-papo preliminar, esse modelo de gestão de patrimônio é um modelo já amplamente utilizado nos países onde as economias são mais avançadas. E nesses países já existe
um imposto que agora está sendo discutido aqui no Brasil, que é o imposto sobre as grandes fortunas, né? Então esse imposto ele vai incidir, se regulamentado, dependente de como é que vai ser a regulamentação aqui no Brasil, ele incide sobre um determinado nível de patrimônio, seja bens ativos, dinheiro, ou bens, né, imobiliários ou imobilizados, ele começa a ser um imposto adicional. Quando esse patrimônio vem para dentro de uma empresa, você vai ter uma série de vantagens tributárias, né? Por exemplo, os aluguéis gerados por esses bens, né, podem ser distribuídos aos sócios como distribuição de dividendos, dependendo de cada situação tributária, é isento de tributação, tá? E esses bens estando também inseridos dentro do patrimônio de uma empresa holding, terá também a possibilidade de melhor gestão da incidência de outros impostos. Sim. Claro que nós não iremos aprofundar muito, é mais uma visão superficial, ou seja, inicial, para que a gente possa entender as vantagens. Somente o conceito, né? Porque o entendimento do conceito leva depois a um detalhamento para ver, olha, isso é oportuno para mim, uma configuração para minha empresa. Agora, doutor Antônio, o que é necessário para constituir uma holding? Quais são os documentos? Como é que é esse processo para fazer isso? Pois você vai precisar de um contador, né? Um profissional que também faça orientação para constituir um contrato empresarial, né? Essa empresa ela vai seguir as mesmas premissas para a formação de uma empresa de outras naturezas, né? E a documentação dos sócios, né? E a formalização posterior dos imóveis, né? Que lá na frente acredito que nós vamos falar sobre a incidência dos impostos sobre essa formação do patrimônio, né, da empresa. Mas comparando com outras possibilidades de sucessão, porque aqui é importante que a gente faça um recorte, a gente está trabalhando a holding como uma alternativa dentro do planejamento sucessório. Porque hoje, no Brasil, a legislação brasileira, ela prevê o quê? A sucessão legal e a sucessão geral. Ou seja, a pessoa faleceu, né? Se os patrimônios estão no nome dessa pessoa, obrigatoriamente tem que ser aberto o inventário para que os herdeiros possam ter acesso a esse patrimônio. Né? É o que se chama de sucessão legal. E aqui o que nós vamos ter? A incidência dos tributos para a tramitação do processo, a incidência do imposto de transmissão causa-mortes, né, a despesa com advogados e o tempo. Então, é uma desvantagem. Tem a sucessão testamentária, ou seja, essa pessoa fez um testamento e nesse testamento ela já definiu para onde vai cada bem da sua herança. Mas é um procedimento também que vai ter um desdobramento com um determinado tempo. Na configuração da holding, essas doações, esse processo já pode estar definido, né? A doação, quando você constitui a holding, né? E só dando mais um detalhe, outra modalidade é a doação em vida. Sim. Né? Ou seja, o seu João ele pode doar em vida o patrimônio para os filhos. Vai ter incidência do imposto. Né? Contudo, o patrimônio continuará estando na pessoa física do seu filho, né? E não haverá aqueles benefícios da holding. Então, com relação ao imposto, né? Foi isso que você... Sim. Ao imposto. Quais são as incidências de impostos que tem sobre essas operações? A holding, os bens que existem no patrimônio da pessoa física, eles são doados para a empresa. Então, é uma operação que é uma incidência do imposto de doação. Né? Se são 5 imóveis, sobre cada imóvel vai incidir o imposto de doação, que é o ITCMD. Mas não haverá, por exemplo, a transferência de ITBI. Né? Não há incidência do ITBI, que é o imposto municipal sobre a transmissão de imóveis, porque é uma doação para uma empresa. Então, isso daria para fazer um certo planejamento tributário, né? Daria para, vamos dizer assim, para organizar isso, distribuir, até fazer algumas reduções, vamos dizer assim. Exatamente, é justamente esse ponto de vista que nós destacamos de vantagem. É um planejamento. É um planejamento da melhor maneira de sucessão, e essa sucessão, como aquele que fez a doação dos imóveis para a holding está em vida, ele vai ter também um planejamento sucessório. Ou seja, os custos que possam incidir
sobre a transferência desses imóveis, desses bens para os herdeiros, ele é diluído no tempo, porque há uma empresa que vai gerir, vai gerar, né, dividendos e outras vantagens para os sócios da empresa. E também o planejamento tributário. Né? Então, por essa razão que é sempre bom ouvir um especialista para saber a realidade de cada uma das pessoas. Uma coisa, doutor Antônio, eu te perguntei ainda agora a questão também, e realmente eu acabei abrindo um pouco muitas janelas, muitas perguntas, né? Porque é bem interessante ter essa visão. É até uma mudança de cultura, né? Mas eu te perguntei sobre o processo. Aí tu estavas colocando, é um processo normal, como uma empresa normal, certo? Agora, e a transformação de uma empresa hoje? Também segue a mesma coisa, como se eu fosse transformar de uma empresa para outra, no sentido de mudaria lá as configurações, teria essa caracterização. Eu posso transformar hoje a minha empresa em uma holding? Olha, aí vem as diferenças, né, cruciais de uma holding para uma empresa normal. Sim. Quando você constitui uma empresa para desenvolver uma atividade econômica, você vai fazer uma exploração econômica, né, fazendo contrato com terceiros para poder gerar dividendos para a empresa. Ok? Sim. A holding familiar, o foco dela é o quê? Administrar os bens que estão dentro da holding. Né? Sim. Ela pode participar de operações de outras empresas, né, nessa perspectiva de também gerenciar, né, participar dos dividendos daquelas empresas, ou seja, a holding ela pode ser sócio de uma outra empresa, né, perfeitamente. Então, para que a gente possa avaliar se uma empresa pode se transformar em holding, ela pode transformar numa holding desde que ela esteja no segmento dela. Agora, a questão da holding familiar, que é muito bom que a gente deixe aqui destacado, é que ela tem essa função de gerir patrimônio que sejam dos sócios. E os sócios aí são o quê? Pais e filhos, são parentes que estão ali dentro daquela holding. Pode entrar outros parentes? Pode, desde que seja, né, nessa perspectiva familiar. Então, respondendo a sua pergunta, uma empresa, se hoje eu já sou empresário, a minha empresa tem bens, eu posso constituir uma holding? Pode, né? Não necessariamente transformar essa empresa, a gente teria que avaliar se a empresa pode ser transformada, mas pode constituir uma holding para ser a holding, né, agregada com esta outra empresa como sócia. Porque nesse caso, então, eu tenho a empresa e tenho a holding. E se eu tiver outras empresas também, essa holding... A holding pode participar como sócia. Mas só com o objetivo da partilha ou também dentro da visão empresarial de controle como controladora? Visão empresarial, tá? Gerindo o patrimônio. Imaginemos que hoje uma holding familiar esteja constituído com um imóvel de R$1 milhão. Né? Tem um imóvel dentro do seu ativo de R$1 milhão. Ela pode pegar esse imóvel e transformar, né, em num ativo de R$1 milhão para oferecer como cota de sociedade em uma outra empresa. Então esse imóvel de R$1 milhão que é gerido pela holding vai compor a cota social da holding na empresa. Ela entra como sócia em uma outra empresa e ali gerar dividendos com aquele imóvel, retornando para, no caso, a sociedade. São várias opções. A gente é um pouco delicado a gente aprofundar nesses detalhamentos, mas são inúmeras as oportunidades. Ou seja, se uma pessoa física tem R$100 mil aplicado no CDB, né, ele está gerando um rendimento, mas não está gerando uma rotatividade dentro de uma empresa. Ele pode trazer esse ativo para dentro de uma holding e com esse ativo ele gerar, né, o rendimento com todos os benefícios fiscais, tributários e do planejamento sucessório inerentes a uma holding familiar. Os que nós estamos falando aqui é uma ponta do iceberg. Quando Sim. a gente faz análise criteriosa da situação, né, patrimonial, fiscal da família, é que a gente vai direcionando as oportunidades que essa holding pode alcançar. Tu estás falando agora, e normalmente pela cultura, como a gente está falando um pouco, que isso para mim é uma mudança de cultura, né? Até é uma visão nova de fazer de antecipar essa partilha. É necessário, vamos dizer assim, duas coisas. Uma
um conhecimento do processo. Aí tu abordaste ainda agora, e a configuração da legislação para isso, ainda agora tu falaste, ainda estava falando um pouco sobre a questão do imposto a grandes fortunas, né? Tem mais alguma outra coisa hoje de legislação, de enquadramento, que facilita, ou que dificulta? Olha, sendo bem objetivo, sem gerar muito aprofundamento. Quais são as preocupações que nós temos no Brasil hoje? Quando eu falo de preocupação, eu estou falando de planejamento tributário. Tá? Existe um novo Código Tributário, né, aprovado pelo Congresso Nacional. Esse código está sendo regulamentado para entrar em vigor a partir de 2030. Vai haver o início de vigência desse código. E alguns impostos que eram municipais foram federalizados, né? E um desses impostos que vai causar um impacto no que se refere à gestão a gestão patrimonial é o ITBI. O ITBI é um imposto municipal que incide sobre a compra e venda de imóveis, né? E dentro da previsão do Código Tributário ele vai ter uma arrecadação federal, né? Então não se sabe com a regulamentação de que forma esse imposto passará a ser cobrado. E quando se trata de holding familiar, por exemplo, quando o imóvel é transferido do nome da pessoa física para a da holding, não há incidência desse imposto, já há uma isenção desse imposto. Um outro detalhe, o imposto que está sendo discutido sobre as grandes fortunas vai incidir sobre o patrimônio das pessoas físicas, né? Então, quem detém muito bem, muito ativo em seu nome, pode ser alcançado pela incidência desse imposto. Então, quando você integraliza esse ativo que está no seu nome, seja ele imóvel, móvel ou mesmo ativo financeiro, dentro da empresa, você passa a gerir essa empresa e obter as vantagens tributárias, como nós falamos aqui. Por exemplo, a distribuição de dividendos, né? A distribuição de dividendos entre sócios, né, empresa para os sócios, não incide a maioria, ou seja, há uma previsão de isenção, né? Então você já não vai ter esse problema. Diferente de um recurso que você vai levantar, por exemplo, da sua poupança ou do seu CDB, de alguma aplicação financeira, onde há incidência de imposto de renda, né? Então são alguns exemplos, né, que podem demonstrar vantagem, né? Então tem esses desafios, imposto sobre grandes fortunas, a alteração do sistema de cobrança tributário. Então quem hoje já se planejar para constituir a sua holding familiar, dentro dessa visão, vai estar partindo na frente e obtendo as vantagens. Independente, né, dessa configuração de legislação que vai ainda... está sendo regulamentada, exatamente. Ou seja, você já está se antecipando, né, constituindo uma forma de operação e de gestão do seu patrimônio que vai estar protegida, digamos assim, ou seja, com um sistema tributário mais razoável. Já se antecipando, né? Isso leva a mais vantagem, porque é uma configuração, e principalmente ainda em vida, né? Vai conseguir olhar isso, controlar e planejar. Perfeito. E só é bom destacar também que essa é uma realidade já nos países como Estados Unidos, né? A classe média alta nos Estados Unidos, ela utiliza esse modelo, né, para gerir o patrimônio. Muito dificilmente você vai encontrar, né, patrimônios em nome de pessoa física, né, nessas economias. Porque há essa visão da vantagem, né? É você utilizar do patrimônio para gerar recursos. E o governo também encara isso com uma outra visão, né? Porque na medida que você está com patrimônio gerando ativos dentro de uma empresa, né, a visão do governo é o quê? Essa empresa está gerando recursos, que eu posso também ter uma participação no que você foi na arrecadação. Mas quando se trata de um patrimônio privado, parado, investimento, já é outra visão. E aí o governo cria, né, tem essa perspectiva de criar o imposto sobre grandes fortunas, né? E esse imposto sobre grandes fortunas vai incidir também sobre herança, né, que é as outras formas tradicionais de distribuição do patrimônio.
né? Que é a doação, é o inventário legal e testamentário. Então, Antônio, nosso tempo está indo, a conversa foi boa, a conversa é boa, né? Sempre conversas muito instrutivas. E se você quiser deixar uma mensagem final sobre esse tópico, que eu acredito que seja importante para as pessoas que até acompanharam a gente até aqui agora. Saraiva, a mensagem que nós deixamos é: não se deixe impressionar pelo nome, holding, né? A holding é uma empresa, né? E como empresa ela pode disponibilizar inúmeras vantagens para aquela pessoa hoje que está querendo, está preocupada de como será a transmissão do seu patrimônio para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus herdeiros, né? É uma maneira de planejar de que maneira essa sucessão vai acontecer. E, paralelamente, também tem as vantagens tributárias. Então, procure um especialista, né, de sua confiança, se aprofunde nos esclarecimentos sobre essa modalidade de gestão e de sucessão do seu patrimônio e, com certeza, você encontrará pontos e vantagens nessa gestão. Agradecer mais uma vez o convite. Ao Moreira, né? Ao Moreira Serra, né? Nosso amigo Moreira Serra, doutor Moreira Serra, né? E dizer que nós estamos aqui à disposição para outros convites e tratar de outras temáticas e outras pautas. Muito obrigado, doutor. Obrigado. E você que ficou com a gente aqui até esse momento, nós esperamos ter levado conhecimento para você, muita informação bem interessante e que faça mudar a sua vida aí também. Um abração, até a próxima. Obrigado. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.